Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Rio Grande do Sul se prepara para uma das maiores colheitas de uva dos últimos anos. A safra de 2026 deve superar a anterior e movimentar milhares de empregos em vinícolas na Serra Gaúcha. Cada cacho tirado do parreiral aumenta a expectativa de uma grande colheita. A safra de uva 2026 do Rio Grande do Sul tem projeções otimistas. A produção estimada é de 957 mil toneladas, um volume superior à safra anterior e impulsionado por um clima favorável, bom desenvolvimento das videiras e aumento do cultivo de variedades para espumantes. Esta vinícola espera produzir cerca de 12 milhões de litros de bebidas. É um momento que a gente precisa de muito mais mão de obra. Isso sem dúvida nenhuma, até porque é bastante serviço, bastante trabalho em pouco tempo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas e vinhos do país. Aproximadamente 60 mil agricultores familiares produzem a fruta no estado, responsável por gerar emprego e renda. A colheita, também conhecida por aqui como vindima, deve gerar cerca de 9 mil novos postos de trabalho nesta safra. Esses trabalhadores que vêm até a região vitivinícola para trabalhar, para fazer a safra da uva, são contratados pela CLT pura para colher essa uva e também para processar, transformar essa uva em seus derivados, vinhos, sucos e espumantes. Luiz garantiu emprego fixo nesta vinícola em Bento Gonçalves. Comecei a trabalhar, eles gostaram de mim, Então eu me sinto feliz, A vinícola onde Luiz trabalha aumentou a área plantada e precisou contratar mão de obra especializada. E nesse momento a gente consolida a contratação para continuar do ano, Investimentos no setor vêm garantindo a modernização, além de ampliar a competitividade e a promoção de vinhos, espumantes e sucos gaúchos no Brasil e no exterior. Para o trabalhador, é o momento de mostrar serviço, porque a uva não pode esperar. Se chover, vamos embora. O vento tem que estar trabalhando. Isso aí. Uberlândia, em Minas Gerais, está entre as cidades mais disputadas do Brasil por terras rurais e já ocupa o 4º lugar no ranking nacional de interesse por áreas agrícolas. Infraestrutura, localização estratégica e a força produtiva explicam por que investidores e produtores estão de olho na região. Som do berrante, mesa farta e prosa boa. Tradição das famílias com raízes da fazenda. No passado era assim, durante um café que muitas negociações aconteciam. Ao longo dos anos, os antepassados do Sérgio, que vieram de Portugal em busca de melhores condições de vida, foram adquirindo mais terras e aumentando o patrimônio. Fruto de muito trabalho e visão de futuro. Já naquela época, eles sabiam bem o valor dos imóveis rurais. Hoje, ele e a família trabalham com a produção de tourinhos da raça Nelore, mas já investiram em leite e outras atividades. Aqui também tem criação de mini pôneis, projetos diversificados que mantêm a propriedade. Para o pecuarista, as terras de Uberlândia têm muitos atrativos. Quando o pessoal chega aqui e bebe a água de Uberlândia, quer ficar, porque são o relevo que ajuda, as situações de clima favorável, E fora que tudo que chegou aqui em Uberlândia, As faculdades, as tecnologias, Porque essa terra a gente não explora, a gente cuida dela para ela nos produzir o alimento. A procura por terras é grande e quem tem não vende. Esta fazenda, por exemplo, era do bisavô do Sérgio, que veio de Portugal. O casarão foi construído em 1923, um legado que continua sendo passado de pai para filho. Terra tem um ditado que fala, compra terra que não erra. Então, esse ditado já é antigo e a gente vem caminhando em cima dessa tese, porque, na verdade, se você vende hoje, dificilmente você vai conquistar de novo, porque são valorizados. Uberlândia foi destaque no cenário nacional, sendo a 4ª cidade do Brasil com maior procura por imóveis rurais em 2025. O levantamento foi feito por uma empresa especializada no segmento e apontou a infraestrutura logística e a diversificação produtiva como fatores que contribuíram para o aquecimento do setor.
Em primeiro lugar no ranking ficou a cidade de Cocalinho, no Mato Grosso. Em segundo, Paranatinga, também no Mato Grosso. E em terceiro, Tatuí, em São Paulo. O estudo mostrou que o valor das terras acompanha o movimento de alta na procura. O valor do hectare gira em torno de R$ 144 mil. Este corretor, que trabalha com a venda de fazendas, confirma o aumento na procura e alerta para os cuidados na hora de investir em terras. Hoje a procura é muito grande em função de localização. Nós estamos numa área privilegiada, né? Nossa região é privilegiada, nós estamos bem abastecidos de água, né? E todo o polo logístico ao entorno da cidade e de outras cidades vizinhas favorece bastante essa, digamos assim, distribuição, né, para o Brasil todo, seja de alimentos, seja de pecuária, agricultura, enfim. A demanda aquecida também atrai empresas do setor do agro, que encontram por aqui condições de trabalho, recursos hídricos, mão de obra qualificada e parceria para exportações. Nós temos aqui em Uberlândia as duas maiores esmagadoras de soja do mundo. Nós temos a maior empresa de referência na atividade de avicultura e suinicultura. Nós temos a maior indústria de tabaco também aqui no negócio. Nós temos do lado nosso aqui empresas de maior indústria de celulose líquida daqui. Então, quer dizer, existe muita oportunidade realmente, é uma região muito diversificada, aonde que produtores e empresários realmente vêm para Uberlândia para diversificar as suas atividades. Nós estamos numa região muito privilegiada. E a tendência, de acordo com especialistas do setor e representantes de entidades, é de que em 2026 o cenário seja ainda mais próspero para Uberlândia, que vai refletir em toda a região. A gente está num lugar ímpar, né? Todo mundo passa aqui, ó, do Rio para cá, para Brasília e tal. Aqui é o nosso lugar de encontro, vamos dizer assim. E isso funciona muito bem, porque as empresas têm a água, tem energia, tem localização. Então, é esse olhar. E estratégia de logística, né? Uberlândia está bem localizado, que funciona bem com o centro de distribuição. Então, a gente passou por isso, viu que as empresas também estão chegando e com excelência. São Paulo é o principal produtor de alface do Brasil. Em 2025, o estado produziu mais de 220 mil toneladas da folha. Para atender a demanda, os produtores investem cada vez mais em tecnologia e uma delas é a hidroponia. No mercado, a alface tem lugar de destaque entre as hortaliças. Afinal, a folhose está quase todo dia no prato da população. Sempre eu compro para fazer parte. Quase todo dia tem. Por quê? Porque é saudável, é gostoso, uma saladinha, é bom demais. A alface é a verdura mais consumida no Brasil e a terceira hortaliça em volume de produção, perdendo apenas para a melancia e o tomate. Segundo a Secretaria de Agricultura, o estado de São Paulo é o maior produtor e consumidor nacional de alface. No ano passado foram cultivadas mais de 220 mil toneladas da folhosa por aqui, que movimentou quase R$1 bilhão. Para atender a toda a demanda dos consumidores, normalmente as propriedades rurais de hortaliças ficam no entorno das cidades, o chamado Cinturão Verde. Mas aqui em Ribeirão Preto, a horta está dentro da cidade. E neste local, o agricultor resolveu investir em uma tecnologia diferente, a hidroponia. A horta foi criada há cerca de 10 anos pelo Paulo, funcionário público que deixou a carreira para investir em agricultura. Me falaram que não ia dar certo, um agrônomo que tinha aqui, não ia dar certo por causa da temperatura, mas a gente persistente, né? A gente perdeu muita coisa e começou de novo. E estamos aqui 10 para 11 anos já, graças a Deus, e está dando certo. O cultivo hidropônico é feito em estufas e é baseado na utilização de água e sol, evitando o uso do solo. As raízes do alface ficam submersas em canos de PVC, por onde passa a solução composta com nutrientes para o desenvolvimento. O sistema é chamado de fertirrigação. Para a água poder ser distribuída da melhor forma, o terreno precisa ser inclinado. Temos como benefício o controle em ambiente protegido, uma vez que a alface ela é bem sensível às condições climáticas, temperatura, clima, né? E também a gente pode controlar os nutrientes, né, junto com a água. A gente evita da cultura estar a pleno sol, por ser um ambiente protegido, e também fica livre de pragas de solo, como por exemplo o nematóide.
Nos últimos anos, o cultivo tem enfrentado desafios com o aumento da quantidade de insetos, que tem prejudicado o desenvolvimento das plantas. E foi necessário usar armadilhas para evitar perdas. São insetos sugadores, né? Principalmente o trips. E ele acaba com a alface. Ele vai sugando ela, mancha toda a alface, fica toda manchada, você não consegue vender. Você tem que descartar. Então essa placa azul, ela atrai ele pela cor. E ela tem uma super cola. Ele bateu nela, ele cola e aí acabou a vida dele, né? A propriedade planta 6 variedades de alface. A crespa é a que tem mais saída e a brunella é a novidade. É preciso esperar 40 dias para poder fazer a colheita dela, 10 a mais que os outros tipos. A sensibilidade de todas ao calor é grande e para controlar a temperatura são usadas telas. Ela baixa a temperatura até uns 10 graus. Com tudo isso, os custos aumentam, foi preciso incrementar a produtividade e repassar parte do valor para o consumidor. 10 anos atrás, uma unidade de alface era vendida por R$ 2,00. Hoje está em R$ 6,00. A diferença é que quem compra em hidroponia consegue este valor durante todo o ano. No mercado depende da oferta e enfrenta oscilações. O local comercializa, em média, todos os meses, 4.000 maços formados por 2 pés da verdura. Por que hidroponia é interessante? Porque o rapaz está apanhando agora. Ele está apanhando agora, com 2 minutos está aqui, está fresquinho. Só leva para casa, já come? É normal, já vai usar hoje mesmo. Uma verdura de origem europeia começa a ser conhecida na região centro-oeste do Brasil. A folha foi trazida por imigrantes europeus que vieram para o sul do país. Quando a gente fala em horta, logo vem à mente alface, cebolinha e outras folhagens, mas jamais uma nova variedade de rúcula. Então viemos a essa horta conhecer a tal da rúcula-limão, ou rúcula selvagem. Olhando assim, a gente já nota algumas diferenças, mas de cara vem a pergunta: de onde é essa variedade, hein? É uma hortaliça lá do sul da Europa, né, na região ali da França, da Grécia. Né, onde antigamente, né, inclusive é uma hortaliça não convencional natural, né, que foi encontrada, né, inclusive pelos romanos. Já tem relatos onde que eles, nesses transportes que eles faziam de uma cidade para outra, acabavam encontrando elas nas montanhas, porque é uma cultura que não precisa de uma nutrição específica. Segundo Saulo, essa é uma variedade que se desenvolve bem em qualquer tipo de solo. E o que chama atenção nesta história é que da região sul da Europa, a rúcula-limão foi parar na região sul do Brasil. E foi o próprio Saulo que encontrou essa folhagem. Na região sul ela é mais apreciada, né, mais consumida. Isso a gente sabe que é uma questão muito cultural, né? A gente está trazendo para o Centro-Oeste, você vê, no meu histórico, né, mais de 20 anos, né, na verdade 32 anos de agricultura, né, produzindo, né? Eu só vim conhecer essa planta, né, essa cultura, ano passado. O Saulo é pesquisador e garante que essa variedade é rica em nutrientes, vitaminas e minerais, ou seja, um alimento excelente. A rúcula-limão é cultivada em canteiro e um dos diferenciais é que é uma planta perene, ou seja, que pode produzir o ano inteiro. Eu vou colher um agora aqui pra gente mostrar. Ele brota novamente então, Isso, a colheita é diferente, tem que cortar. Isso, a gente corta ele aqui, né, faz aquela retirada das folhas mais velhas, folhas amareladas. E a gente pode vir aqui, daqui mais ou menos 3 semanas, retornar nesse mesmo canteiro, que essa rúcula aqui já vai estar praticamente no ponto de corte novamente. De 3 a 4 semanas a gente já vai estar com o canteiro novamente, né, parecido com essa aqui, né, que a gente está observando aqui, né? Uma coisa é certa, se a rúcula-limão cair no gosto do goiano, logo logo vai ser possível encontrar maços dessa rúcula desse jeito nas feiras livres de Goiânia e região. Considerada a menor galinha do mundo, a raça Cerama chama atenção e tem virado fonte de renda, viu? A ave está sendo criada como pet. Elas são fofinhas, lindinhas e pequenininhas. São as galinhas da raça Cerama. São consideradas as menores do mundo e também uma tendência no mercado pet. A mãe adora essa interação. Bianca é técnica em veterinária e vê muitos benefícios nesse tipo de contato desde cedo. É legal porque a gente ensina também a respeitar os animais desde cedo, né? Então,
Isso é muito bom. Ainda mais esses, né, que são diferentes e o pessoal não tá acostumado, mas eles são, assim, tão dóceis e amáveis quanto os cachorros e gatos também. Esse criatório em Rio Preto tem se especializado nesse tipo de raça. Além do tamanho reduzido, as galinhas cerama chamam a atenção pela postura. Ela é de origem malaia, então veio da Malásia, cruzamento de algumas raças que deram origem, isso lá na década de 70. E no Brasil, como eu disse, faz pouco tempo que está, então 2014, nem 10 anos praticamente. E essa origem do nome é para uma homenagem aos reis, pela sua imponência, né, dessas mini gigantes, vamos dizer assim, por esse peito robusto e por esse formato tão característico delas. E comparando os ovos das ceramas com as tradicionais, a gente percebe a enorme diferença. Olha só, gente. Além da criação, o Fábio tem se especializado também no melhoramento genético da raça. Ele cuida de todas as etapas. Apesar de pequenas, olha, formar um exemplar saudável é bem demorado. A gente busca essa carga genética de alguns criadores já consolidados do Brasil. Então, normalmente a gente adquire algumas matrizes, ou um reprodutor, ou uma matriz, ou muitas vezes nós selecionamos os ovos, muitas vezes conhecendo, né, a genética dos pais, compra-se os ovos, aí faz a choca, a incubação artificial, e aí começa o processo genético a partir dos pintinhos. O galo, que em geral costuma ser mais arisco, olha como ele fica tranquilão, de boa. Fábio, tá com a régua aqui, ó, só pra gente fazer uma medida não oficial, coloca mais ou menos aqui, só pra gente ter uma ideia. Ó, quanto a gente tem aqui de altura aqui? Acho que o tamanho dele tá dando aqui, ó, 19, se a gente pegar daqui, ó, do pezinho dele, 20 redondo, pronto. Bom, né? Porque a cauda não conta, a gente conta a parte muscular do animal. Bom, em geral, qual que é o tamanho, né, dessas galinhas e galos miniatura? O ideal é que elas tenham aí de 15 até uns 25 no máximo, tá? Para ser considerada essa menor do mundo. Bom, se a gente pegar uma galinha normal para comparar com essa daqui, a gente tem o que de diferença? De 3 a 5 vezes de diferença, de tamanho. Qual que é o trato de uma galinha dessa daqui no dia a dia? Muda alguma coisa de uma galinha normal que a gente está habituado a ver com mais frequência? Não, o que a gente tem que levar em consideração, às vezes, tamanho de grãos, como é um animal menor, né? Então o milho inteiro às vezes vai ter mais dificuldade. Então um milho quebrado, uma quirera de milho, mas o mais importante, ração de alta qualidade, alto valor proteico. Essa ração muda ao longo dos meses, então vai uma ração, por exemplo, inicial para os pintinhos, depois uma ração de crescimento, depois uma ração de manutenção e a gente tem a ração de postura também. Aí fora isso, complementa-se com alguns vegetais e algumas verduras. Em média, qual que é o tempo de vida de uma raça dessa? Pode chegar até uns 12 anos. Esse é o mercado realmente? É o mercado pet ou a gente tem outro segmento nessa história? O mercado principal, né, das ceramas é o mercado pet. Hoje é o que mais abrange, é a pessoa que quer ter, às vezes não tem muito espaço, quer ter um animal de pena, não de pelo, né? Ela opta por essas mini tão dóceis. Se a gente for fazer uma comparação, hein? Quantos por cento vai para o mercado pet e a outra possibilidade, geralmente para criar, iniciar uma pequena produção, para reprodução? Olha, para reprodução, um casal é suficiente para que se inicie, né, com muito cuidado, mas o mercado pet hoje ele abrange 90% das vendas. Agora, quanto custa uma galinha dessa? Pode chegar até aí, dependendo de um macho, R$ 2.500. Veja agora como fica a previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira de carnaval. O que define esta terça-feira de carnaval é o tempo instável na região sul do país e o aumento de chuvas no sudeste. Influenciado pela atuação de uma área de baixa pressão próxima à costa da região sul, que se desloca para o oceano, a mudança de padrão de circulação em baixos e níveis mais altos da atmosfera, além da presença de calor e umidade, que também reforçam pancadas típicas de verão em grande parte do país, com risco de temporais em alguns pontos. É um dia que começa relativamente tranquilo em muitas áreas, mas termina com instabilidade ganhando força. O maior impacto desta terça será em áreas do sul, extremo sul paulista, além do norte e nordeste do país. E para quem vai aproveitar o último dia de folia, manhã mais aproveitável em várias cidades. E à tarde, risco maior para pancadas mais fortes, temporais e rajadas de vento. No sul do país,
chuva fraca na faixa litorânea do Paraná e litoral norte catarinense pela manhã, além de pancadas também no sul, sudoeste, oeste e campanha gaúcha. À tarde, as instabilidades ganham força no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em grande parte do Paraná, com pancadas moderadas a fortes. Há risco de temporais no litoral e leste do Paraná e de Santa Catarina, além do sul catarinense e em áreas da Serra, Nordeste e interior gaúcho. Já no noroeste paranaense, a chuva ocorre de maneira mais fraca e no oeste do estado, há mais aberturas de sol. Em Porto Alegre, há chance de garoa pela manhã e ao longo do dia as pancadas de chuva aumentam, com máxima podendo chegar até os 32 graus. Em Florianópolis, há previsão de chuva pela madrugada e durante a manhã o tempo melhora. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam novamente e há risco de temporais, com máxima de até 31 graus. E em Curitiba, o sol aparece pela manhã, mas ao longo do dia, as pancadas de chuva aumentam. Há risco de chuva mais fortes, temporais e acumulados mais elevados, com máxima podendo subir até os 29 graus. Também chove de maneira mais fraca no litoral do Espírito Santo e em áreas do Nordeste e Leste Mineiro pela manhã. À tarde, as pancadas aumentam no sul de São Paulo e se espalham por grande parte do estado, com chuva moderada a forte e risco de temporais no sul paulista. Em áreas do sul, sudoeste e zona da Mata Mineira, região metropolitana de Belo Horizonte, além do sul, norte, interior e Serra do Rio, também há previsão de pancadas mais fortes. Em São Paulo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã. Na capital fluminense, há chance de chuva fraca à tarde. E as temperaturas podem subir até os 37 graus. Enquanto nas demais capitais, as pancadas de chuva aumentam ao longo do dia. E chove de maneira moderada a forte. As temperaturas podem chegar até os 33 graus em São Paulo e até 29 em Belo Horizonte. Ao longo desta terça, as instabilidades aumentam no norte, oeste, leste e interior de Mato Grosso, com chuva moderada a forte, além do interior, sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul e noroeste de Goiás. Em Cuiabá, há chance de chuva e o calor predomina, com máxima de até 32 graus. Em Campo Grande também chove e as temperaturas podem subir até os 34. E em Brasília, terça de carnaval com predomínio de sol e temperaturas elevadas, com máxima de 33. No Nordeste, chuva persistente no litoral norte da região desde amanhã, além do sul do Maranhão e do Piauí. À tarde, as instabilidades aumentam no Ceará, metade oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, leste e extremo norte de Pernambuco, além do estado do Maranhão, Alagoas, Sergipe, grande parte do Piauí e litoral da Bahia. E há risco de temporais em algumas áreas. Em Salvador, chove de maneira mais fraca pela manhã. E ao longo da tarde, o sol predomina entre poucas nuvens, com máxima subindo até os 33 graus. Em Fortaleza, chove de maneira mais forte. E as temperaturas podem subir até os 29 graus. E em Recife, também há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, com máxima de até 32. Pancadas moderadas a fortes desde cedo também pela região norte do país. À tarde, as instabilidades ganham força no Amazonas, Pará, grande parte de Roraima, Rondônia, Tocantins, além do Acre e Amapá. E há risco de temporais em algumas áreas. E a sensação de tempo abafado permanece. Em Manaus, há chance de chuva nesta terça, com máxima de 28 graus. E em Palmas e em Belém, há previsão de chuva moderada a forte, com temperaturas podendo subir até os 29 graus. Depois do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirmar que o rebanho bovino do país caiu ao menor nível em 75 anos, vem a pergunta: como isso impacta no mercado mundial? E tem outra dúvida também: como isso pode se refletir com negociações para a pecuária brasileira? Eu confesso que estou muito curiosa para conferir a análise, sabe de quem? Do Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago, seja sempre muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Satisfação é minha estar juntamente aqui com vocês, novamente aqui junto com vocês, para falar um pouquinho sobre o mercado, analisar esses números, né? Que traz impacto para o nosso dia a dia. E eu sei que você acompanha tudo isso muito, muito de perto, então certamente já acompanhava essa evolução da pecuária norte-americana.
A gente sempre procura acompanhar, sim, acaba sendo uma referência para a gente em termos de produção. Por muitos anos lideraram a produção, né? Na verdade, até o ano passado, quando o Brasil, ele obviamente passa o volume produzido, mas sempre foram os Estados Unidos um país que investiu muito em tecnologia, em genética, em manejo, né? Obviamente numa nutrição bem pesada com os seus confinamentos. Não à toa também agora a gente vê toda a parte do gado leiteiro, também uma parte indo para o beef and dairy, que daí é outro assunto, sim, mas o que eu quero dizer é que ele sempre vem, né, procurando intensificar a produção, e isso desde sempre, desde a década de 80. Então, a gente tem os Estados Unidos como uma referência natural. A gente tem que olhar sempre para os grandes players, como a gente olha para a Austrália, Argentina, Uruguai, o que se faz de diferente. E a gente vem crescendo, a gente vem utilizando tecnologia, a gente vem utilizando o manejo, dadas as condições brasileiras, principalmente do Cerrado. Então a gente conseguiu avançar bastante também, graças ao produtor, óbvio, mas é uma cadeia no geral, insumos, produtor, processadores e, obviamente, as associações, organizações que ajudam no desenvolvimento da tecnologia. Tiago, conta pra gente, por favor, quais fatores levaram a essa queda, né, para o menor nível do rebanho bovino em 75 anos lá nos Estados Unidos? Olha, quando a gente fala, né, do rebanho bovino, né, então vamos trazer números, algo em torno de 96 milhões de cabeças e chega nesse nível, né, 86, né, 86 em média 2025. Então, realmente tem uma redução. Mas sempre foi um rebanho que permeou esse tamanho aí do que a gente falou desde aquela época. Então, claro, subia, oscilava, mas chegou acima, né, no início dos anos 90, acima de 100 milhões. É natural o ajuste também dado a dinâmica produtiva que o mundo vai enfrentando, ou seja, a questão de custos altos, elevados, assim como taxa de juros mundiais elevadas. O dinheiro, ele fica caro, tá? Então, quando eu tenho uma tomada de decisão do pecuarista, eu deixo meu dinheiro empregado no sistema produtivo de médio e longo prazo, que é a pecuária de corte, por mais que a gente fala que eu tenho uma intensificação da engorda, eu mantenho esse dinheiro, vamos dizer assim, empregado dentro da porteira, né, com valorizações podendo vir ou não, dependendo de outros fatores como o mercado brasileiro. Então, o pecuarista também se sentiu desestimulado. Custos altos, custo do capital elevado também, então diminuiu esse rebanho e viu no Tesouro Americano que ele sai de uma taxa de juros de 0,5% para 4%, agora 3,75%, mas ultrapassando os 4%, uma fonte de retorno maior. Então, são várias causas, mas entre elas eu destacaria esses dois pontos. E muitos analistas dizem, Tiago, que essa queda do rebanho nos Estados Unidos embaralhou ainda mais a pecuária mundo afora. Você concorda? Embaralha porque não vou nem dizer que é um jogo de xadrez, mas é um movimento que grandes players vão fazer e vão impactar os demais. Então, quando embaralha no sentido de que se eu tenho um grande player que vem reduzindo produção, vem reduzindo o rebanho, necessariamente eu não diminuo de uma hora para outra o fluxo de consumo, o fluxo de demanda. Então, realmente, traz uma reorganização do mercado comprador, do mercado demandante. E, por outro lado, é claro, eu vou buscar eficiência em termos de tarifas, em termos de acordos comerciais. Então, realmente, essa redução dos Estados Unidos coloca outros preços no Brasil, dá uma importância maior, mas, por outro lado, impacta economicamente, localmente, a economia americana, assim como positivamente outros players como o Brasil. Então, realmente, dá uma embaralhada na lógica, mas sempre a gente vai estar mantendo os
vamos dizer, os tradicionais produtores, os tradicionais vendedores, eles sempre vão estar permeando, como Brasil, Austrália, Argentina, Uruguai, Estados Unidos também, né? Então vão ser esses os players que vão, obviamente, tentar substituir os Estados Unidos. Tá, você citou a questão dos juros como um fator importante para essa queda do rebanho norte-americano, e aqui no Brasil o cenário é desafiador em relação aos juros também, né, para o pecuarista. Só que a gente foi um outro caminho, né, no caminho oposto. A gente aumentou, né, a gente passou, na verdade, a produção dos Estados Unidos com essa queda. Como que você vê esse momento da nossa pecuária? É um momento que a gente pode conquistar mais mercados? Você falou que os grandes pecuaristas, os grandes exportadores, os grandes compradores se mantêm, mas a gente é um momento talvez de oportunidade a mais para a nossa pecuária brasileira? É um momento muito ótimo para a pecuária brasileira, apesar do custo alto. E quando a gente fala, o nosso custo é um dos mais altos em termos de taxa de juros, custo de capital, um dos mais altas do mundo, mas a gente está falando que o Brasil, infelizmente, lógico, como economista, acostumou-se a trabalhar com juros altos, em vez de investir em produtividade. Mas quando a gente fala de 10%, 12%, 15%, não assusta tanto como uns 4% nos Estados Unidos, que sempre acostumam a trabalhar com 0,5%. Então, por isso que tem esse universo. Então, o brasileiro também soube a trabalhar com o risco altíssimo do capital. Ele emprega muito com o risco climático, risco sanitário, risco comercial, mas ele coloca isso no campo, e então realmente fica um adendo aqui ao nosso bate-papo em termos de louvor ao agropecuarista brasileiro, né? Que ele é tomador de risco e realmente continua produzindo mais e mais e mais um alimento barato. Então, esse cenário de necessidade de investir mais, necessidade de buscar uma produtividade maior, coloca o Brasil no cenário global, seja soja, milho, carne suína, carne de frango, carne bovina. Tá? Então, realmente, o Brasil, de todo o investimento que fez e todo o avanço da pecuária de corte brasileiro, ele se tornou aí realmente um dos mais importantes players, logicamente, se não o maior, né? A gente está falando especialmente de carne bovina, mas realmente um imprescindível, que uma saída do Brasil do mercado aí traz um colapso no mercado global. O preço do boi, o preço da carne sobe no mercado global, porque daí realmente eu tenho um grande player. Então, é importantíssimo tudo que vem acontecendo, e o Brasil ele vem conseguindo crescer mais e suprir esse cenário externo aí, ou lacunas deixadas por uns Estados Unidos, eventualmente Argentina, Austrália. Pois é, olha, a gente no passado importava e hoje nós exportamos, produzimos, somos grandes, né, quando o assunto é carne bovina. Tiago, eu gostaria da sua análise também. Você já citou que os Estados Unidos foram sempre uma grande referência para a pecuária brasileira, e lá atrás isso foi importante, né, para a gente ter um norte de como reorganizar a nossa pecuária aqui no país? Como a gente veio dizendo, realmente tem um papel fundamental no sentido de know-how, tecnologia. Já desde a década de 70, quando realmente, final de 60, 70, até mesmo quando a gente importa a raça, né, Nelore, né, lá da Índia, mas era muito comum pesquisadores, produtores estarem em contatos com outros países, Austrália, Europa, até mesmo muitos Estados Unidos, onde a gente começou a ter realmente essa troca de tecnologia, e hoje intensificando cada vez mais. Hoje as próprias empresas norte-americanas olhando o mercado brasileiro e atraindo empresas nacionais, mão de obra nacional, pesquisadores interessados em conhecer a pecuária deles e, obviamente, usar esses ferramentais aqui no nosso mercado. Então, o crescimento do mercado norte-americano, sim, tem seu papel de importância na pecuária e molda também muitas das coisas que a gente está fazendo no Brasil. Não estou comparando o que a gente está fazendo aqui é igual lá. Não, tem muitas diferenças, né? Até pela pastagem, a raça, a qualidade da alimentação, assim por diante. Mas é claro que a intenção de uso de tecnologia, o uso mesmo
de ferramentas para aumentar a produtividade, os Estados Unidos, eles avançaram muito na década de 80, 90, e isso, obviamente, vem ocorrendo no Brasil, principalmente de 2010 para cá, né? Então, o Brasil se torna um grande mercado de sêmen, por exemplo, para muitas empresas, passando os Estados Unidos, então isso é indicativo de melhora, assim como a gente tem uma evolução dentro do campo, e quando eu falo de gestão, é na gestão da produção mesmo, o manejo, um protocolo sanitário correto, ganhos, né, cada vez mais expressivos, né, de produtividade vinculados a uma boa nutrição e nutrição estratégica. Então, tudo isso contribui, né? Os Estados Unidos com certeza contribuem, como os outros países, mas a gente tem esse cenário hoje de desenvolvimento da pecuária nacional como referência. Eu acho interessante a gente trazer também aqui, porque muitas vezes quem não é da área pode imaginar que a gente vende o boi inteiro para o mesmo cliente, e não é bem assim, né? Nesse sentido, o que a gente pode ainda ter como referência e aprender com os norte-americanos para a gente ganhar mais eficiência, talvez, nos nossos cortes? Acho que o ponto principal, né, quando a gente fala do mercado norte-americano, é a padronização. A gente fala hoje no Brasil de uma taxa de desfrute, né, também algo em torno de seus 30%, 40% que seja, é toda a quantidade de animais em relação ao rebanho que é vendida, ou que é abatida, perdão, né? E essas taxas nos Estados Unidos são maiores, porque eles têm, obviamente, uma intensificação da produção e aí eles vêm conseguindo padronizar essa produção. Então, quanto mais padronizados os cortes, né, atende-se muitas exigências externas, e aí a venda não é que se facilita, porque tem outros fatores de venda que vão impactar, mas eu tenho uma aceitabilidade maior. Então, a gente precisa agregar valor, sim, a determinadas raças, né, a determinados cortes, mas sempre buscando uma padronização. Eu acho que isso o brasileiro ele vem fazendo, ele vem buscando, mas ainda uma fatia, vamos dizer, pequena do mercado, dado o tamanho do rebanho nacional. É um grande desafio, sim, padronizar 200 milhões de cabeças. Lógico que não vai padronizar tudo, mas a gente buscar esses nichos. Como foi mencionado, a gente está falando de uma indústria de desmontagem, onde a partir do momento que o boi é abatido, eu tenho uma corrida para fazer toda essa venda. E muitas vezes países não compram o boi todo, países compram alguns cortes, e outros cortes eu tenho que realocar. Aí é a mesma raça, é a mesma qualidade que outros países vão comprar. Então tem muitas variáveis que vão impactar na questão comercial, mas a gente precisa elevar um pouco mais a nossa padronização. Tiago, eu preciso te fazer essa pergunta porque todo mundo quer saber o seguinte: e aqui no Brasil, o que a gente pode dizer em relação ao preço da carne para o brasileiro, né? O churrasco vai continuar com um preço salgado? A gente entra num período de, vamos dizer, de ciclo virando no país, natural, dado todo esse sistema de produção de médio prazo, longo prazo. A gente abateu bastante vaca nos últimos anos. Tradicionalmente, a gente deve abater um pouco mais ainda esse ano, mas em menor patamar do que foi observado no ano passado. Mas a gente tem, sim, muita exportação. A gente vai batendo recorde em janeiro, tá? Então, a carne, obviamente, ela fica buscando o equilíbrio de preços, oferta e demanda. E aí a gente tem preços em patamares mais elevados, principalmente com o escoamento externo para o mercado brasileiro. Então podemos ter meses de oscilação de preço, principalmente abril, maio, junho, mas nesse começo de ano e principalmente no segundo semestre, a expectativa é de preços fortes para o consumidor também. Até porque, como você já trouxe aqui para a gente, né, o estoque mundial ele está pequeno frente à demanda, né? É o menor desde 2006, né? 2026 também registra um volume menor do que foi o ano passado. Então, a gente está falando de basicamente 20 anos com um estoque de carne, né? Uma oferta global de carne menor do que foi observada nessas últimas 2 décadas. Então, isso é indício. A não ser que países deixem de comprar carne bovina para comer frango, suíno, pescado, que seja. Senão, realmente, a gente tem menos oferta. Se a demanda nem subir, permanecer a mesma, com menos oferta, o preço tende a subir. É lei econômica. E a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação. Tiago, sempre importante para a gente te ouvir. Muito obrigada, viu, pelas informações.
Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, um ótimo dia para todos. Grande abraço aí para quem acompanha a Record News Rural e a gente volta em breve. Forte abraço. Forte abraço, Tiago, para você e para toda a equipe do CPEA. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.